O brasileiro Paulo Borrachinha perdeu a paciência e acusou o lutador de estar fugindo dele. Olá fãs de MMA, inscreva-se no canal e deixe o seu like, muito obrigado. Paulo Borrachinha está acusando Khamzat Chimaev de evitá-lo. Borrachinha estava programado para enfrentar Chimaev em outubro passado no UFC 294, mas uma infecção no cotovelo o impediu de lutar. Chimaev acabou enfrentando Kamaru Usman e venceu por decisão majoritária. A revanche entre Borrachinha e Chimaev não foi reagendada. Em vez disso, o brasileiro enfrentou o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 298, perdendo em uma luta emocionante. Borrachinha tem a impressão de que Chimaev não quer enfrentá-lo. Ele precisa parar de fugir, disse Borrachinha em uma entrevista. Ele precisa ter coragem de me enfrentar. Sim, por muito tempo, esse cara simplesmente evitou essa luta. Ele não tem coragem. Se os caras não o pressionarem, ele não tem coragem de lutar comigo. Ele quer lutar contra oponentes fáceis. Ele quer lutar contra caras que não têm wrestling, jiu-jitsu ou grappling. Você sabe, algo assim. Quanto ao futuro, Borrachinha está aberto a enfrentar vários dos principais desafiantes, incluindo Usman. Ele também deseja vingar várias derrotas. O Whittaker é uma luta que eu queria fazer há muito tempo, e ainda quero lutar com ele novamente. O Whittaker num futuro próximo, eu quero revanche. Eu quero revanche contra todos que perdi. Israel Adesanya, Marvin Vettori. Sean Strickland é uma ótima luta para fazer, Usman é uma ótima luta, Chimaev também. Eles têm tantos nomes bons, lutas emocionantes para fazer na categoria peso médio agora que me deixam muito animado. Próxima notícia. Israel Adesanya revelou que foi convidado para ser a atração principal do UFC 300 contra Dricus du Plessis, valendo o título peso médio. Recentemente, o treinador de Adesanya anunciou que ele encerrou sua pausa e estava de volta aos treinos, pronto para retornar ao MMA. Muitos pensaram que isso significaria que ele seria o evento principal do UFC 300, mas a promoção acabou marcando Alex Poatan vs Jamal Hill como a luta principal do pay-per-view de abril. Agora, em uma participação em um podcast, Israel Adesanya revelou que recebeu o convite para ser a atração principal do UFC 300 e aceitou, mas foi Dricus du Plessis quem recusou. Há coisas que estavam destinadas a acontecer. Eles me convocaram, tenho certeza de que isso já está público, meu treinador disse algumas coisas, mas eles me convocaram para o 300 e eu disse sim, vamos lá. Mas o lado do du Plessis não quis. Eles não quiseram. Eles acabaram de lutar contra Strickland, então talvez ele tenha algumas lesões chatas e coisas assim, mas todos nós temos lesões, todos sofrem. Eu mesmo lutei machucado nos últimos anos em vários combates, é por isso que tirei um tempo apenas para deixar meu corpo se curar. Ele se curou e tenho certeza de que haverá mais lesões, isso simplesmente acontece durante os treinos. Com o que fazemos para o trabalho, é constante isso. Como Israel Adesanya menciona, Dricus du Plessis acabou de lutar em janeiro e sofreu danos nas mãos de Sean Strickland, então voltar 4 meses depois teria sido difícil. Mas parece que a esperança do UFC era que du Plessis enfrentasse Adesanya como a luta principal do UFC 300 em abril. Com du Plessis vs Adesanya não sendo a luta principal do 300, é incerto quando ou se a luta acontecerá, mas todos os indícios apontam para que seja próxima. Próxima notícia. O ex-desafiante ao título do UFC, Jorge Masvidal, tem grande vontade de lutar contra o ex-lutador Chael Sonnen. Masvidal oficialmente saiu da aposentadoria. Em abril passado, Jorge Masvidal sofreu uma derrota por decisão para Gilbert Durinho. Antes da luta, o meio-médio afirmou que se aposentaria com uma derrota, e cumpriu sua palavra. Porém, Masvidal manteve sua palavra por um pouco menos de um ano. No mês passado, Jorge Masvidal oficialmente saiu da aposentadoria, de olho em uma luta de boxe. O ex-desafiante ao título do UFC foi ligado a uma luta contra Nate Diaz, mas o contrato ainda não foi assinado para esse combate. Não há acordo em vigor, mas eu adoraria enfrentar o Diaz, eu queria lutar com aquele cara numa luta de boxe, disse Masvidal. Obviamente, eu adoraria ter feito isso no MMA quando ele estava livre e eu estava livre, mas não estava dando certo. Eu estava competindo com Usman pelo título naquele momento em que ele estava livre, e depois ele cumpriu o contrato.
Agora, o UFC é tão generoso, eles vão me deixar lutar boxe por algumas lutas. Nate Diaz poderia ser uma delas, espero. Temos negócios inacabados. Se Masvidal não conseguir essa luta, ele não teria problemas em enfrentar Chael Sonnen. Sonnen, por sua vez, está fora de ação desde uma derrota por nocaute para Lyoto Machida no cage do Bellator em 2019. Chael Sonnen se aposentou após a derrota, mas permaneceu ativo na comunidade de MMA. Nos últimos anos, o ex-lutador teve vários desentendimentos com Jorge Masvidal. Os dois trocaram farpas em novembro, mas isso está longe de ser a primeira vez que discordam. No programa de MMA Hour com Ariel Helwani, Jorge Masvidal falou sobre sua rivalidade com Chael Sonnen. Lá, ele desafiou o ex-lutador, mas Masvidal admitiu que provavelmente não acontecerá. Eu não suporto esse Chael Sonnen, declarou Jorge Masvidal no MMA Hour ao lado de Ariel Helwani. Eu adoraria arrebentar Chael, mas ele nunca entraria no ringue de boxe comigo. Eles ofereceram a ele todo tipo de dinheiro maluco. Ele continuou, mas Chael seria um cara que eu adoraria quebrar a cara. Só porque ele é um trapaceiro de M. Ele foi pego com mais substâncias proibidas em seu corpo do que qualquer outro competidor na história do esporte. Em um momento, ele tinha como 6 ou 7 substâncias diferentes em seu corpo para uma de suas lutas pelo título. É como, você é um ser humano de M. Jorge Masvidal concluiu, falando de Chael Sonnen. Então, Chael, seria alguém que eu adoraria ferrar. Tome todas as substâncias que quiser, não vai importar. Eu ainda vou quebrar a cara dele. Próxima notícia. O presidente do UFC, Dana White, está confiante de que os fãs de luta eventualmente verão uma luta entre Jon Jones e Tom Aspinall. Tom Aspinall, que derrotou Sergey Pavlovich por nocaute em novembro passado no UFC 295. Com a vitória, o britânico se tornou o detentor interino do título peso pesado. A luta original no UFC 295 seria entre Jon Jones e Stipe Miocic pelo cinturão peso pesado, mas Jones teve que se retirar devido a uma lesão. Jon Jones, aos 36 anos, lutou pela última vez e derrotou Cyril Gane em março de 2023 no UFC 285. Stipe Miocic, aos 41 anos, não luta desde março de 2021 no UFC 260, onde foi derrotado por Francis Ngannou por nocaute no segundo round. Dana White participou de um podcast e falou sobre o retorno de Jones ao octógono para lutar contra Miocic. Neste ano, ainda teremos Jon Jones vs Stipe Miocic, isso deve acontecer. É interessante, eu acho que a aposentadoria dupla depende de quem vencer. Qualquer um que vença, como você não luta contra Aspinall? Acho que é quase como uma cortesia, se quiser. Se você é visto como um dos maiores de todos os tempos, quem ganhar essa luta, é quase uma questão de cortesia dar a oportunidade para esse cara vencer, ou você vence e isso simplesmente consolida seu legado. É verdade que Jones deu a entender a aposentadoria após uma vitória sobre Miocic, mas aparentemente Dana White acredita que uma batalha entre Jones e Aspinall acontecerá no futuro. Aspinall havia desafiado anteriormente sua vitória pelo título interino, acreditando que Jones deveria ser destituído do título e ele deveria ser declarado campeão peso pesado do UFC, porém, isso não se concretizou. E aí, fã de lutas, acha que Borrachinha seria favorito contra Chimaev e Kamaru Usman?